Um menino engraxate de apenas 13 anos foi humilhado na porta de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Ninguém imaginava que ele possuía um dom extraordinário que salvaria um projeto milionário e mudaria sua vida para sempre. Lucas ajustou a pequena caixa de madeira que carregava os materiais de engraxate e olhou para o imponente edifício de vidro à sua frente. Aos 13 anos, ele já conhecia bem aquela rotina. Acordar antes do sol nascer, percorrer as ruas da cidade oferecendo seus serviços e tentar ganhar o suficiente para ajudar Dona Carmen, sua avó, com as despesas de casa. A Tecnovision Sistemas era um dos maiores complexos tecnológicos do país, com suas torres espelhadas que pareciam tocar o céu. Lucas havia descoberto que os executivos que trabalhavam ali sempre saíam com sapatos impecáveis pela manhã, mas retornavam no final do dia com o calçado empoeirado pelas ruas da cidade. Era a oportunidade perfeita para oferecer seus serviços. Posicionando-se estrategicamente próximo à entrada principal, Lucas organizou seus potes de graxa, panos e escovas com o cuidado de um verdadeiro profissional. Dona Carmen sempre dizia que não importava qual trabalho você fizesse. O importante era fazer com excelência e dignidade. Com licença, senhor. Gostaria de engraxar seus sapatos? Perguntou educadamente para o primeiro executivo que se aproximava, um homem alto vestindo terno azul marinho. O executivo olhou para Lucas com uma expressão de desprezo e acenou negativamente com a cabeça, apressando o passo como se a simples presença do menino fosse um incômodo. Lucas não se abalou. Já estava acostumado com esse tipo de reação. O movimento na entrada da empresa começou a intensificar. Dezenas de funcionários chegavam para mais um dia de trabalho, todos bem vestidos, carregando pastas executivas e falando ao telefone sobre projetos importantes. Lucas continuou oferecendo seus serviços com a mesma polidez e determinação. Foi quando Ricardo Mendes, um dos supervisores do departamento técnico, saiu para o intervalo do cafezinho e notou a presença do menino. Ricardo era conhecido por sua personalidade arrogante e sempre procurava oportunidades para se mostrar superior aos outros. «Ei, garoto!» gritou Ricardo, atraindo a atenção de vários colegas que estavam próximos. «Você não pode ficar aqui incomodando nossos funcionários. Este é um local de trabalho sério, não um ponto de mendigos». As palavras cortaram o ar como lâminas afiadas. Lucas sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. «Desculpe, senhor. Eu só estava oferecendo um serviço honesto. Não estou pedindo nada de graça». Ricardo soltou uma risada cruel que ecoou pela entrada da empresa. «Serviço honesto? Um moleque sujo tentando tocar nos sapatos de pessoas importantes? Você nem deve saber escrever o próprio nome direito». Outros funcionários começaram a se aglomerar, alguns rindo discretamente, outros apenas observando a cena com curiosidade. Lucas sentiu um nó na garganta, mas as palavras de sua avó ecoaram em sua mente. «Filho, a dignidade não está na profissão que você exerce, mas no caráter que você demonstra». «Senhor, eu frequento a escola e trabalho para ajudar minha avó», respondeu Lucas com voz firme, apesar do tremor interno. «Não há nada de errado em trabalhar honestamente». Ricardo revirou os olhos teatralmente. «Escola? Que escola aceitaria um pivete como você? Aposto que nunca nem viu um computador de perto». Ele apontou para o prédio da Tecnovision. «Aqui dentro, criamos tecnologia que você nem conseguiria sonhar em entender. Desenvolvemos sistemas que movimentam bilhões de reais, enquanto você fica aí brincando com graxa e panos velhos». A humilhação pública estava se tornando insuportável. Lucas podia sentir os olhares de julgamento ao seu redor, mas algo dentro dele se recusava a aceitar aquela situação passivamente. Sem perceber, suas mãos se fecharam em punhos pequenos, não de raiva, mas de determinação. «Posso não trabalhar aqui dentro», disse Lucas, surpreendendo a todos com a firmeza de sua voz. «Mas isso não significa que eu não entenda do que vocês fazem». Ricardo explodiu em gargalhadas, batendo palmas exageradamente. «Ah, agora sim. O pequeno engraxate vai nos ensinar sobre tecnologia. Que delícia!» Ele se virou para os colegas. «Pessoal, temos aqui um futuro engenheiro». Foi nesse momento que doutora Marina Santos, diretora de projetos da empresa, chegou para mais um dia de trabalho.
Ela havia presenciado os últimos minutos da discussão e observava a cena com crescente desconforto. Marina era uma mulher respeitada no meio tecnológico, conhecida não apenas por sua competência técnica, mas também por seus valores humanos sólidos. "Qual é o problema aqui?" perguntou Marina com autoridade, fazendo Ricardo se endireitar imediatamente. "Nada demais, doutora Marina", respondeu Ricardo, tentando minimizar a situação. "Só estava explicando para este garoto que ele não pode ficar aqui atrapalhando o nosso pessoal." Marina olhou para Lucas, que ainda mantinha sua postura digna, apesar da clara humilhação que havia sofrido. Algo no olhar determinado do menino chamou sua atenção. "Como você se chama?" perguntou Marina diretamente para Lucas. "Lucas, senhora. Lucas Silva." "E o que você estava fazendo aqui, Lucas?" "Oferecendo serviço de engraxate, senhora. Trabalho para ajudar minha avó com as despesas de casa." Marina assentiu respeitosamente. Ela própria havia vindo de origem humilde e reconhecia a dignidade no trabalho honesto. "Entendo. E o que houve para gerar toda essa confusão?" Ricardo se adiantou para responder, mas Marina levantou a mão, indicando que queria ouvir Lucas. "O senhor aqui disse que eu não conseguiria entender o trabalho que vocês fazem aqui dentro", explicou Lucas calmamente. "Eu apenas disse que trabalho honesto não tem nada de errado, e que isso não significa que eu não entenda de outras coisas." Marina cruzou os braços analisando a situação. "Outras coisas como o quê, Lucas?" Lucas hesitou por um momento. Ele sabia que qualquer coisa que dissesse seria motivo de mais zombaria, mas algo na expressão respeitosa da doutora Marina o encorajou a continuar. "Gosto de estudar sobre eletrônica e programação, senhora. Nas horas livres, quando não estou trabalhando ou na escola, eu leio sobre essas coisas na biblioteca pública." A resposta causou um novo coro de risos abafados entre os funcionários presentes. Ricardo balançou a cabeça com desdém. "Doutora Marina, a senhora está vendo? O garoto acha que ler algumas revistinhas na biblioteca o qualifica para entender nosso trabalho. É de dar pena." Mas Marina não estava rindo. Pelo contrário, seu olhar se tornara mais atento e interessado. "Que tipo de eletrônica e programação, Lucas?" perguntou ela, ignorando completamente os comentários de Ricardo. Lucas respirou fundo. "Estudo sobre microcontroladores, sensores, programação em linguagens como Python e C++. Também gosto de entender como funcionam os sistemas embarcados e as redes de comunicação." O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais o silêncio do desprezo, mas sim da surpresa. As palavras que Lucas havia acabado de pronunciar não eram exatamente o que se esperaria ouvir de um menino de 13 anos em Graxate. Ricardo, percebendo que algo havia mudado na atmosfera, tentou recuperar o controle da situação. "Qualquer um pode decorar algumas palavras técnicas, doutora Marina. Isso não significa nada." Marina continuou observando Lucas com interesse crescente. "Onde você aprendeu sobre essas coisas, Lucas?" "Como eu disse, na biblioteca pública, senhora. Eles têm uma seção de livros técnicos e alguns computadores velhos que posso usar. Também encontro tutoriais e cursos gratuitos na internet quando consigo um tempinho." A revelação estava causando um impacto inesperado. Marina conhecia bem o mundo da tecnologia e sabia que o conhecimento mencionado por Lucas não era superficial. Eram conceitos que muitos estudantes universitários levavam meses para compreender adequadamente. "Interessante", murmurou Marina, mais para si mesma do que para os outros. Ricardo, sentindo que estava perdendo o controle da situação, decidiu intensificar o ataque. "Doutora Marina, com todo respeito, a senhora está dando muita atenção para esse moleque. Ele provavelmente nem sabe a diferença entre hardware e software." Lucas, que até então havia se mantido na defensiva, sentiu uma fagulha de indignação diante da provocação direta. Sem perder a compostura, mas com uma nova confiança na voz, ele respondeu: "Hardware são os componentes físicos de um sistema, como processadores, memórias e placas de circuito. Software são os programas e instruções que fazem o hardware funcionar, desde o sistema operacional até os aplicativos específicos." A simplicidade e precisão da resposta deixaram Ricardo momentaneamente sem palavras. Marina sorriu levemente. "Muito bem, Lucas." Ela se virou para Ricardo com uma expressão que misturava autoridade e desaprovação. "Acho que você subestimou nosso jovem amigo aqui." O momento estava se tornando constrangedor para Ricardo,
que não esperava que um menino engraxate demonstrasse conhecimento técnico real. Isso são apenas conceitos básicos, resmungou Ricardo, tentando minimizar a situação. Qualquer pessoa que tenha mexido em um computador sabe essas coisas. Mas Marina já havia perdido a paciência com a atitude preconceituosa de seu funcionário. Ricardo, volte para seu trabalho, agora. A ordem foi dada em um tom que não admitia discussão. Constrangido e irritado por ter sido repreendido publicamente, Ricardo se afastou resmungando, seguido pelos outros funcionários que preferiram não se envolver mais na situação. Marina e Lucas ficaram sozinhos na entrada da empresa, e o silêncio entre eles era carregado de possibilidades. O menino não sabia o que esperar, mas sentia que algo importante estava prestes a acontecer. Lucas, disse Marina finalmente, que tal você me acompanhar até meu escritório? Tenho algumas perguntas que gostaria de fazer. O coração de Lucas batia acelerado enquanto seguia a doutora Marina pelos corredores da Technovision Sistemas. Nunca havia imaginado que um dia entraria naquele mundo que parecia tão distante de sua realidade. As paredes eram cobertas por telas gigantes, exibindo gráficos coloridos e dados em tempo real, enquanto funcionários circulavam concentrados em suas tarefas. Não se preocupe com sua caixa de engraxate, disse Marina gentilmente, percebendo que Lucas hesitava em deixar seus materiais de trabalho na recepção. Vou pedir para a segurança cuidar dela. Enquanto caminhavam, Lucas observava tudo com olhos atentos. Sua mente absorvia cada detalhe. Os sistemas de acesso eletrônico, as câmeras de segurança estrategicamente posicionadas e, principalmente, os equipamentos tecnológicos que via através das portas abertas dos laboratórios. Aqueles são servidores IBM Série Z, não são? Perguntou Lucas de repente, apontando para uma sala com grandes armários metálicos. Marina parou abruptamente e o olhou com surpresa renovada. Como você sabe sobre servidores mainframe? Li sobre eles na biblioteca, respondeu Lucas simplesmente. São usados para processar grandes volumes de dados simultaneamente, geralmente em empresas que precisam de alta confiabilidade e segurança. A resposta deixou Marina ainda mais intrigada. Conhecimento sobre mainframes não era algo comum, mesmo entre estudantes de tecnologia. Era um assunto especializado que poucos dominavam. Chegaram finalmente ao escritório da diretora, um ambiente moderno com uma vista panorâmica da cidade. Marina indicou uma cadeira confortável para Lucas, que se sentou ainda um pouco nervoso, mas mantendo sua postura digna. Lucas, vou ser direta com você, começou Marina, sentando-se à sua frente. Em 15 anos trabalhando nesta área, raramente encontrei alguém tão jovem com o conhecimento que você demonstrou lá embaixo. Conte-me mais sobre seus estudos. Lucas respirou fundo antes de responder. Comecei a me interessar por tecnologia quando encontrei um computador quebrado no lixo perto de casa. Levei para casa e tentei consertar. Não consegui fazer funcionar completamente, mas aprendi muito desmontando e tentando entender como cada peça funcionava. E depois, incentivou Marina. Comecei a frequentar a biblioteca todos os dias depois da escola. Lia tudo o que encontrava sobre eletrônica e programação. Os bibliotecários me conhecem bem agora, e às vezes até me ajudam a encontrar livros mais avançados. Marina se levantou e caminhou até uma estante repleta de manuais técnicos. Retirou um livro grosso sobre arquitetura de sistemas e o colocou diante de Lucas. Este livro está na minha mesa há semanas. É sobre otimização de algoritmos de busca em banco de dados distribuídos. Você poderia dar uma olhada rápida e me dizer o que entende? Lucas pegou o livro com cuidado, como se fosse um tesouro precioso. Folheou algumas páginas, seus olhos percorrendo diagramas complexos e códigos de programação. Marina observava cada reação do menino, buscando sinais de que ele estava apenas fingindo compreender. Este capítulo fala sobre árvores B e indexação, disse Lucas após alguns minutos. Eles estão comparando diferentes estratégias para acelerar consultas em sistemas com milhões de registros distribuídos em vários servidores. A precisão da observação fez Marina se sentar novamente, desta vez com uma expressão de genuína admiração. Lucas, o que você pretende fazer no futuro? Quero estudar engenharia da computação, respondeu o menino sem hesitar. Mas sei que é difícil. Minha avó faz faxina em 3 casas diferentes para conseguirmos nos manter. E eu ajudo com o que posso engraxando sapatos.
Não temos dinheiro para uma faculdade particular, e conseguir uma vaga numa universidade pública é muito concorrido. A honestidade e determinação na voz de Lucas tocaram profundamente Marina. Ela própria havia enfrentado dificuldades financeiras na juventude e sabia como era lutar por uma oportunidade de crescimento. Você programa em alguma linguagem? Perguntou Marina. Python, principalmente. Também sei um pouco de C++ e JavaScript. Pratico nos computadores da biblioteca sempre que posso. Marina ligou seu notebook e o virou para Lucas. Que tal resolver um pequeno problema para mim? Preciso de um algoritmo que calcule a sequência de Fibonacci de forma otimizada. Você conseguiria escrever algo assim? Os olhos de Lucas brilharam. Era exatamente o tipo de desafio que ele adorava. Posicionou os dedos sobre o teclado e começou a digitar com uma velocidade surpreendente para alguém que tinha acesso limitado a computadores. Em poucos minutos, havia escrito um código elegante que não apenas calculava a sequência de Fibonacci, mas também implementava uma técnica de memorização para otimizar o desempenho em cálculos repetidos. Marina analisou o código com atenção crescente. Não era apenas funcional, era eficiente e demonstrava uma compreensão avançada de programação dinâmica. Onde você aprendeu sobre memorização em algoritmos? Perguntou Marina, impressionada. Li sobre isso em um livro sobre otimização computacional. A ideia é armazenar resultados já calculados para não precisar refazer os mesmos cálculos várias vezes. Neste momento, a porta do escritório se abriu bruscamente. Senhor. Eduardo Fontana, o CEO da Tecnovision Sistemas, entrou visivelmente agitado, seguido por 2 engenheiros sêniores, Tiago Rodrigues e Dr. Carlos Mendoza. Marina, desculpe a interrupção, mas temos uma emergência, disse Eduardo, sua voz carregada de tensão. O projeto Quantum está enfrentando um problema crítico que pode comprometer todo o cronograma. Marina se levantou imediatamente. O que aconteceu? Os algoritmos de criptografia que desenvolvemos para proteger a transmissão de dados estão apresentando falhas intermitentes, explicou Tiago. Perdemos 4 horas de processamento esta manhã e não conseguimos identificar a origem do problema. Dr. Carlos completou a explicação. É um projeto de R$ 1,2 bilhão para modernizar o sistema bancário nacional. Se não resolvermos isso nas próximas 48 horas, perdemos o contrato. Eduardo finalmente notou a presença de Lucas no escritório. Marina, quem é este garoto? Este é Lucas, respondeu Marina. Estávamos conversando sobre... Ela hesitou, percebendo que a situação havia se complicado. Não temos tempo para visitas sociais agora, disse Eduardo impaciente. Preciso que todos os nossos melhores técnicos se concentrem no problema do projeto Quantum. Lucas se levantou da cadeira, preparando-se para sair e não atrapalhar a reunião importante. Mas algo que havia ouvido despertou sua curiosidade. Com licença, disse Lucas timidamente. Vocês mencionaram falhas intermitentes em algoritmos de criptografia? Eduardo o olhou com surpresa. Sim, por quê? Lucas hesitou, sabendo que sua próxima pergunta poderia parecer presunçosa. As falhas acontecem sempre na mesma hora do dia ou seguem algum padrão temporal? Tiago e Dr. Carlos trocaram olhares. Era uma pergunta técnica surpreendentemente pertinente. Na verdade, sim, admitiu Tiago. Sempre entre 10 e 11 da manhã, e depois entre 3 e 4 da tarde. Lucas assentiu pensativamente. E vocês verificaram se há alguma correlação com picos de tráfego de rede ou mudanças na carga dos servidores? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Eduardo olhou para Marina com uma expressão que misturava confusão e irritação. Marina, quem exatamente é este menino? Ele é muito inteligente, respondeu Marina, ainda processando o que estava acontecendo. Dr. Carlos se adiantou com ceticismo. Garoto, você entende sobre sistemas de criptografia distribuída? Lucas engoliu em seco, mas manteve a voz firme. Sei que sistemas criptográficos podem ter vulnerabilidades relacionadas ao timing de operações, especialmente quando há variações na latência de rede ou sobrecarga de processamento. A resposta deixou todos os adultos presentes momentaneamente sem palavras. Não era apenas conhecimento técnico. Era uma compreensão sofisticada de problemas reais em sistemas complexos. Eduardo se aproximou de Lucas.
sua expressão mudando de irritação para curiosidade intensa. Jovem, você está sugerindo que o problema pode estar relacionado a ataques de timing? Possivelmente, respondeu Lucas com crescente confiança. Ou pode ser um problema de sincronização entre diferentes componentes do sistema quando há variação na carga de trabalho. Tiago pegou seu tablet e começou a verificar os logs do sistema. Ele pode ter razão. Não checamos especificamente a correlação entre os horários das falhas e os picos de utilização da rede. Eduardo olhou fixamente para Lucas, como se estivesse vendo o menino pela primeira vez. Qual é seu nome completo? Lucas Silva, senhor. Lucas Silva, quantos anos você tem? 13 anos, senhor. Eduardo se virou para Marina com uma expressão incrédula. Marina, você está me dizendo que um garoto de 13 anos pode ter identificado um problema que nossos melhores engenheiros não conseguiram resolver? Marina sorriu levemente. Eduardo, deixe-me apresentar formalmente Lucas Silva. Ele pode ser a pessoa que estávamos procurando para resolver nosso problema. A revelação ecoou pelo escritório como uma bomba. Um menino engraxate de 13 anos poderia realmente salvar um projeto bilionário? Eduardo olhou para Lucas com uma mistura de esperança e descrença. Lucas, você gostaria de ver nosso sistema de perto? Lucas seguiu o grupo de executivos pelos corredores da Technovision com o coração disparado. Cada passo o levava mais fundo naquele mundo que sempre parecera inalcançável. Pensou em Dona Carmen naquele momento, provavelmente limpando a casa da família Pereira, sem imaginar que seu neto estava prestes a entrar no centro tecnológico mais avançado do país. O laboratório principal fica neste andar, explicou doutora Marina enquanto caminhavam. É onde desenvolvemos todos os nossos projetos mais importantes. Ao chegarem diante de uma porta de vidro blindado com acesso por biometria, Eduardo digitou sua senha e posicionou o dedo no scanner. A porta deslizou silenciosamente, revelando um ambiente que parecia saído de um filme de ficção científica. Lucas arregalou os olhos. Dezenas de monitores exibiam códigos complexos, gráficos em tempo real e simulações tridimensionais. Servidores gigantescos ocupavam paredes inteiras, enquanto engenheiros trabalhavam intensamente em estações de trabalho equipadas com múltiplas telas. Impressionante, não é? Disse Tiago, observando a reação do menino. É incrível, murmurou Lucas, tentando absorver cada detalhe daquele ambiente extraordinário. Doutor, Carlos se dirigiu a um dos terminais centrais. Este é o coração do projeto Quantum, um sistema de segurança bancária que protegerá transações de milhões de brasileiros todos os dias. Eduardo cruzou os braços, sua expressão ainda cética. Lucas, você disse que o problema poderia estar relacionado a questões de timing. Nossos técnicos são formados nas melhores universidades do mundo. Você tem certeza de que pode contribuir com algo? A pergunta ecoou pelo laboratório, e vários engenheiros pararam de trabalhar para observar a cena. Lucas sentiu o peso de todos aqueles olhares sobre si. Era o mesmo sentimento de quando Ricardo o humilhara na entrada, mas agora amplificado pela importância do momento. Eu posso tentar, respondeu Lucas, sua voz tremulando ligeiramente. Tiago acessou o sistema e mostrou uma série de gráficos na tela principal. Estes são os logs dos últimos 3 dias. As falhas aparecem sempre nos mesmos horários, mas nossos algoritmos de diagnóstico não conseguem identificar a causa raiz. Lucas se aproximou da tela, seus olhos percorrendo os dados com atenção crescente. Números, códigos de erro e timestamps se sucediam em sequências complexas. Posso ver os logs de tráfego de rede dos mesmos horários? Perguntou Lucas timidamente. Dr. Carlos apertou algumas teclas e novos gráficos apareceram. Aqui estão, mas já analisamos esses dados dezenas de vezes. Lucas estudou as informações por vários minutos, sua mente trabalhando furiosamente para encontrar padrões que outros não haviam percebido. O silêncio no laboratório era quase opressivo, com todos aguardando para ver se o menino realmente tinha algo a oferecer. Posso fazer uma pergunta? Disse Lucas finalmente. Claro, respondeu Eduardo. Vocês implementaram algum sistema de backup automático que sincroniza dados em horários específicos? Tiago franziu a testa. Sim, temos backups incrementais que rodam a cada hora, mas isso não deveria interferir com...
E esses backups acessam os mesmos servidores onde os algoritmos de criptografia estão rodando? Interrompeu Lucas. Dr. Carlos e Tiago trocaram olhares. Era uma pergunta que nenhum deles havia considerado. Tecnicamente, sim, admitiu Dr. Carlos lentamente. Mas os processos são isolados. Não deveria haver interferência. Lucas apontou para os gráficos na tela. Olhem os timestamps das falhas e comparem com os horários dos backups. Há uma correlação quase perfeita. Eduardo se aproximou da tela, seus olhos percorrendo os dados com nova perspectiva. Continue, Lucas. Os algoritmos de criptografia são muito sensíveis a variações de latência, explicou Lucas, ganhando confiança. Se os backups estão competindo pelos mesmos recursos de entrada e saída dos servidores, isso pode criar microflutuações que comprometem a sincronia dos processos criptográficos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era mais ceticismo, mas sim contemplação intensa. É possível, murmurou Tiago. Se há competição por recursos de I/O durante os backups, os algoritmos podem estar enfrentando delays imperceptíveis que acumulam ao longo do processamento, completou Dr. Carlos, sua voz carregada de admiração crescente. Eduardo olhou para Lucas com uma expressão completamente transformada. Como um menino de 13 anos conseguiu identificar algo que uma equipe de especialistas não viu? Lucas baixou os olhos, sentindo o peso da pergunta. Talvez seja porque eu não sabia que não deveria procurar por esse tipo de problema. Às vezes, quem está muito próximo da situação não consegue ver o óbvio. A resposta atingiu todos os presentes de forma profunda. Havia uma sabedoria simples, mas poderosa naquelas palavras. Vamos testar sua teoria, disse Dr. Carlos, já digitando comandos no terminal. Vou desabilitar os backups automáticos temporariamente e monitorar o sistema. Enquanto o Dr. Carlos trabalhava, Eduardo puxou Lucas para o lado. Lucas, preciso saber mais sobre você. Como aprendeu tudo isso? Lucas hesitou. Falar sobre sua vida sempre o deixava desconfortável, especialmente diante de pessoas tão importantes. Minha avó trabalha muito para nos sustentar. Começou Lucas, sua voz quase um sussurro. Ela sai de casa antes do amanhecer e volta depois do anoitecer. Eu queria ajudar mais, mas também queria estudar. Na biblioteca descobri que podia aprender sobre tecnologia e isso me dava esperança de que um dia poderia ter uma profissão melhor. As palavras de Lucas ecoaram pelo laboratório, tocando algo profundo em todos que estavam ouvindo. Quando encontrei aquele computador quebrado no lixo, vi uma oportunidade de colocar em prática o que estava aprendendo. Levei 3 meses para conseguir fazer ele ligar, mas cada pequena vitória me motivava a continuar. Marina se aproximou, seus olhos brilhando de emoção. E sua avó apoiava seus estudos? Dona Carmen sempre dizia que educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim, respondeu Lucas, um sorriso nostálgico aparecendo em seu rosto. Ela não entende de computadores, mas sempre me incentivou a estudar. Às vezes, quando chegava cansada do trabalho, ainda me ajudava com a lição de casa de matemática. O laboratório havia se tornado completamente silencioso. Até mesmo os engenheiros que não estavam diretamente envolvidos na conversa haviam parado para ouvir. Dr. Carlos, chamou Tiago de repente, sua voz carregada de excitação. Os testes estão mostrando resultados positivos. Sem os backups simultâneos, o sistema está funcionando perfeitamente. Todos se voltaram para as telas, onde gráficos verdes indicavam operação normal em todos os subsistemas. Incrível, murmurou o Dr. Carlos. Lucas estava certo. O problema era a competição de recursos entre processos que pareciam independentes. Eduardo se virou para Lucas com uma expressão que misturava admiração e incredulidade. Você acabou de salvar um projeto de mais de R$1 bilhão. As palavras ecoaram pelo laboratório como um trovão. Um menino de 13 anos, que algumas horas antes estava sendo humilhado por engraxar sapatos, havia resolvido um problema que ameaçava o maior projeto da empresa. Mas como vamos resolver a questão dos backups? Perguntou Tiago. Não podemos simplesmente eliminá-los. Lucas, que havia ficado momentaneamente atordoado com a revelação do impacto de sua descoberta, ergueu a mão timidamente. Posso sugerir algo? Por favor, disse Eduardo imediatamente. Vocês poderiam implementar um sistema de backup distribuído que opere fora dos horários de pico, ou usar servidores dedicados exclusivamente para essa função.
Também poderiam implementar algoritmos de balanceamento de carga que priorizem os processos criptográficos durante operações críticas. Dr. Carlos e Tiago se entreolharam com admiração evidente. São soluções elegantes e factíveis, admitiu Dr. Carlos. Não são apenas correções temporárias, mas melhorias estruturais do sistema. Eduardo caminhou até a janela do laboratório, contemplando a cidade lá embaixo. Quando se virou para o grupo, sua expressão havia mudado completamente. Lucas, tenho uma proposta para você. O coração do menino acelerou. Que tipo de proposta, senhor? Quero que você trabalhe conosco neste projeto. A proposta caiu como uma bomba no laboratório. Marina sorriu, Tiago e Dr. Carlos assentiram aprovadoramente, mas Lucas ficou paralisado. Eu não entendi, senhor. Quero formalizar sua participação na Tecnovision. Você demonstrou não apenas conhecimento técnico excepcional, mas também uma perspectiva única que nossa equipe precisava. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Mas eu sou apenas um menino que engraxa sapatos. Não tenho diploma, não tenho experiência formal. Você tem algo muito mais valioso, interrompeu Eduardo. Você tem talento natural, dedicação e a capacidade de ver soluções onde outros veem apenas problemas. Nesse momento, o celular de Lucas tocou. Era uma mensagem de Dona Carmen. Filho, como está o trabalho hoje? Espero que esteja tudo bem. A mensagem trouxe Lucas de volta à realidade. Sua avó não fazia ideia de onde ele estava ou do que estava acontecendo. Posso pensar sobre isso? Perguntou Lucas, sua voz embargada de emoção. Claro, respondeu Eduardo gentilmente. Mas antes, há algo que preciso fazer. Eduardo saiu do laboratório e retornou alguns minutos depois, acompanhado de uma pessoa que Lucas não esperava ver. Ricardo Mendes. Ricardo, disse Eduardo com autoridade, quero que você conheça oficialmente Lucas Silva, nosso mais novo consultor técnico. A expressão no rosto de Ricardo mudou drasticamente quando ouviu as palavras de Eduardo. O homem que havia humilhado Lucas publicamente na manhã anterior agora o encarava com uma mistura de choque e constrangimento que era quase palpável. Consultor técnico? Repetiu Ricardo, sua voz saindo mais aguda do que o normal. Senhor Eduardo, com todo respeito, este menino estava engraxando sapatos na porta da empresa ontem. E hoje salvou um projeto de mais de R$1 bilhão, interrompeu Eduardo firmemente. Algo que nossa equipe não conseguiu resolver em 3 semanas. O silêncio no laboratório era ensurdecedor. Todos os engenheiros presentes observavam a cena com uma mistura de curiosidade e tensão. Lucas permanecia imóvel, sentindo o peso do momento histórico que estava vivendo. Isso é impossível, murmurou Ricardo, balançando a cabeça em negação. Um garoto sem formação formal não pode ter resolvido um problema tão complexo. Dr. Carlos se adiantou, segurando um tablet com os resultados dos testes. Ricardo, os números não mentem. Desde que implementamos a correção sugerida por Lucas, o sistema está operando com estabilidade perfeita. Ricardo pegou o tablet com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo os gráficos que confirmavam o sucesso da solução. Sua expressão mudou gradualmente de descrença para algo próximo ao pânico. Eu não entendo, gaguejou Ricardo. Como isso é possível? Lucas, que até então havia permanecido calado, deu um passo à frente. Sua voz, embora ainda jovem, carregava uma dignidade que contrastava completamente com o homem adulto diante dele. Senhor Ricardo, ontem o senhor disse que eu nem sabia a diferença entre hardware e software. Disse também que eu nunca havia visto um computador de perto. As palavras de Lucas ecoaram pelo laboratório com uma força devastadora. Ricardo baixou os olhos, incapaz de manter o contato visual. Eu estava apenas... O senhor estava me julgando pela minha aparência e pela minha profissão, continuou Lucas, sua voz ganhando força. Disse que um pivete como eu nunca entenderia o trabalho que vocês fazem aqui. Marina observava a cena com admiração crescente. O menino que ela havia defendido algumas horas antes estava demonstrando uma maturidade emocional extraordinária. Lucas tem razão, disse Eduardo, sua voz carregada de autoridade. Ricardo, seu comportamento ontem foi inaceitável. Você humilhou publicamente um jovem talentoso baseando-se apenas em preconceitos. Ricardo ergueu o olhar, tentando encontrar uma forma de se redimir. Senhor Eduardo, eu... peço desculpas.
Não imaginava que ele... Que ele o quê? Interrompeu Lucas, surpreendendo a todos com sua firmeza. Que eu fosse inteligente. Que eu pudesse contribuir. Que eu merecesse respeito básico como ser humano. As perguntas atingiram Ricardo como socos certeiros. O homem que se considerava superior havia sido confrontado por um menino de 13 anos com uma eloquência que deixava todos os adultos presentes impressionados. Você está certo, admitiu Ricardo finalmente, sua voz quase um sussurro. Eu estava completamente errado. Lucas respirou fundo antes de continuar. Senhor Ricardo, eu não guardo rancor do senhor. Aprendi com minha avó que guardar mágoa só machuca quem guarda. Mas espero que o senhor aprenda algo com isso. A maturidade demonstrada por Lucas deixou todos no laboratório profundamente tocados. Aqui estava um menino que, mesmo após ser humilhado, escolhia o perdão em vez da vingança. Que lição? Perguntou Ricardo, genuinamente interessado. Que o valor de uma pessoa não está na roupa que ela veste ou no trabalho que ela faz, mas no caráter que ela demonstra e no conhecimento que ela busca. Marina sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. A sabedoria demonstrada por Lucas transcendia sua idade e tocava algo fundamental sobre dignidade humana. Eduardo se aproximou de Lucas, colocando uma mão gentil em seu ombro. Lucas, você não apenas resolveu nosso problema técnico. Você nos deu uma lição de vida que nenhum de nós esquecerá. Neste momento, o telefone de Lucas tocou novamente. Era Dona Carmen. Com licença, disse Lucas respeitosamente. É minha avó. Alô, vó? Lucas, filho, onde você está? Já passou da hora do almoço e você sempre volta para casa neste horário. A voz preocupada de Dona Carmen podia ser ouvida por todos no laboratório. Lucas percebeu que havia se envolvido tanto nos eventos da manhã que esquecera completamente de avisar sua avó. Vó, eu estou em uma reunião de trabalho. Pode ser que eu chegue mais tarde hoje. Reunião de trabalho? Mas filho, você engraxa sapatos. Que tipo de reunião seria essa? Lucas olhou ao redor do laboratório, vendo todos os executivos e engenheiros olhando para ele com respeito e admiração. Como poderia explicar para sua avó o que estava acontecendo? É complicado, vó. Eu explico quando chegar em casa. Está tudo bem, filho? Você parece diferente. A percepção aguçada de Dona Carmen, mesmo através do telefone, trouxe um sorriso ao rosto de Lucas. Está tudo bem, vó. Melhor do que bem, na verdade. Após encerrar a ligação, Eduardo se dirigiu a Lucas com uma expressão séria. Lucas, antes de prosseguirmos, preciso que você entenda completamente o que estamos oferecendo. Estou ouvindo, senhor. Queremos que você se junte à nossa equipe como consultor técnico júnior. Isso significa que você trabalharia conosco em projetos importantes, receberia treinamento formal de nossos melhores engenheiros e, claro, receberia uma remuneração adequada. Lucas sentiu o coração disparar. Uma remuneração? Sim. Estamos falando de um salário mensal que permitiria a você e sua avó viverem com dignidade, além de recursos para seus estudos. A proposta era tão surreal que Lucas teve dificuldade para processar. Algumas horas antes, ele estava sendo humilhado por engraxar sapatos. Agora, estava sendo convidado para trabalhar no projeto mais importante da empresa. Mas eu ainda sou menor de idade, disse Lucas, tentando ser prático. Como isso funcionaria legalmente? Marina se adiantou para responder. Temos um programa especial para jovens talentos excepcionais. Você trabalharia meio período, sempre respeitando seus horários de escola, e teria um tutor responsável por supervisionar seu desenvolvimento. E quem seria esse tutor? Perguntou Lucas. Eu gostaria de assumir essa responsabilidade pessoalmente, disse Eduardo, surpreendendo a todos. A declaração gerou murmúrios de admiração entre os engenheiros presentes. O CEO da empresa raramente se envolvia diretamente no desenvolvimento de funcionários júniores. Por que o senhor faria isso? Perguntou Lucas, genuinamente curioso. Eduardo caminhou até a janela, contemplando a vista da cidade. Lucas, em 25 anos construindo esta empresa, raramente encontrei alguém com sua combinação única de talento técnico, humildade e sabedoria. Você me lembrou de por que comecei a trabalhar com tecnologia em primeiro lugar. E por que foi? Para resolver problemas que importam.
para fazer a diferença na vida das pessoas. Ao longo dos anos, às vezes perdemos essa perspectiva em meio a relatórios, reuniões e pressões comerciais. Eduardo se virou para Lucas com um sorriso genuíno. Você trouxe de volta essa paixão original. Dr. Carlos, que havia ficado observando toda a conversa, se aproximou do grupo. Lucas, há algo mais que queremos propor. O que seria? Queremos que você nos ajude a implementar completamente a solução que você identificou. Não apenas a correção temporária, mas um redesign completo da arquitetura do sistema para torná-lo mais robusto. Tiago complementou a explicação. Seria um projeto de 3 meses, trabalhando diretamente com nossa equipe de elite. Uma experiência que poucos profissionais têm em uma carreira inteira. Lucas olhou ao redor do laboratório, vendo rostos que o encorajavam e apoiavam. Era tudo tão diferente da humilhação que havia sofrido poucas horas antes. Posso fazer uma pergunta? Claro, respondeu Eduardo. Se eu aceitar, isso significa que não vou mais precisar engraxar sapatos? A pergunta, feita com a simplicidade honesta de um menino de 13 anos, tocou profundamente todos os presentes. Lucas, disse Marina gentilmente, se você aceitar nossa proposta, você e sua avó nunca mais precisarão se preocupar com questões financeiras básicas. Lucas fechou os olhos por um momento, tentando processar a magnitude da mudança que estava acontecendo em sua vida. Eu aceito, disse finalmente, sua voz firme e decidida. O laboratório explodiu em aplausos espontâneos. Engenheiros, técnicos e executivos aplaudiam não apenas o novo membro da equipe, mas também a transformação extraordinária que haviam testemunhado. Eduardo estendeu a mão para Lucas. Bem-vindo à Tecnovision, consultor Silva. Quando apertaram as mãos, algo histórico estava acontecendo. Um menino que havia começado o dia engraxando sapatos estava encerrando a manhã como o mais jovem consultor técnico da maior empresa de tecnologia do país. Mas a maior transformação ainda estava por vir. 3 horas após aceitar a proposta da Tecnovision, Lucas se encontrava em uma situação que jamais havia imaginado em seus sonhos mais audaciosos. Estava sentado na mesa de reuniões executiva, rodeado por diretores e engenheiros sêniores, discutindo estratégias para implementar sua solução no projeto bilionário. Precisamos criar um cronograma realista, disse Dr. Carlos, analisando documentos espalhados pela mesa. O cliente espera que o sistema esteja operacional em 6 semanas. Lucas observava tudo com uma mistura de fascínio e nervosismo. Cada decisão tomada naquela sala impactaria milhões de pessoas e movimentaria quantias de dinheiro que ele mal conseguia compreender. Lucas, disse Eduardo, chamando sua atenção. Qual é sua opinião sobre o cronograma? Todos os olhares se voltaram para o menino. Era a primeira vez que ele era consultado formalmente sobre aspectos estratégicos do projeto. Eu acho que 6 semanas é possível, mas apenas se conseguirmos implementar os testes em paralelo com o desenvolvimento, respondeu Lucas cuidadosamente. Tiago assentiu aprovadoramente. Boa observação. Isso nos economizaria pelo menos 1 semana no cronograma final. Enquanto a reunião prosseguia, Lucas não conseguia parar de pensar em Dona Carmen. Sua avó estava naquele momento limpando a casa da família Santos, sem imaginar que a vida de ambos estava prestes a mudar completamente. Com licença, disse Lucas de repente, interrompendo a discussão. Posso fazer uma ligação rápida? É importante. Eduardo acenou positivamente, e Lucas se afastou para um canto da sala. Vó, é o Lucas. Filho, onde você está? Estou ficando preocupada. Você nunca fica tanto tempo fora. Vó, preciso contar uma coisa para a senhora. Algo incrível aconteceu hoje. O que foi, meu filho? Você está bem? Lucas respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Vó, a empresa onde eu estava oferecendo o serviço de engraxate me ofereceu um trabalho. Um trabalho? Que tipo de trabalho, Lucas? Um trabalho com computadores, vó. Eles disseram que eu entendo dessas coisas e querem que eu os ajude em um projeto importante. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Filho, você tem certeza de que isso é sério? Não é algum tipo de engano? É sério, vó. Eles vão me pagar um salário mensal e eu vou poder continuar estudando normalmente. Quanto eles vão te pagar, filho? Lucas olhou para Eduardo, que havia se aproximado discretamente. Pode me dizer o valor do salário? Sussurrou Lucas.
Eduardo sorriu e sussurrou de volta, um número que fez Lucas arregalar os olhos. Vó, eles vão pagar. Eles vão pagar 3 vezes mais do que a senhora ganha trabalhando nas 3 casas juntas. O silêncio que se seguiu foi ainda mais longo. Lucas podia ouvir a respiração pesada de sua avó. Meu Deus, murmurou Dona Carmen finalmente. Lucas, isso é real? É real, vó. Muito real. Filho, eu não sei o que dizer. Será que posso parar de fazer faxina? Será que podemos pagar o aluguel sem me preocupar todo mês? As perguntas de sua avó atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele nunca havia percebido completamente o peso que Dona Carmen carregava todos os dias, a pressão constante de garantir que tivessem o suficiente para sobreviver. Sim, vó, a senhora nunca mais vai precisar se preocupar com isso. Do outro lado da linha, Lucas ouviu algo que nunca havia escutado antes. Sua avó chorando de alívio. 35 anos limpando casa dos outros, disse Dona Carmen entre soluços. 35 anos sonhando com um dia em que não precisaria mais me preocupar se ia conseguir comprar comida para a semana. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lucas. Toda a sala de reuniões estava observando a conversa, e muitos dos executivos também pareciam emocionados. Vó, quando eu chegar em casa, vamos conversar sobre tudo. Vai ser diferente agora. Filho, eu sempre soube que você era especial. Sempre soube que Deus tinha planos grandes para você. Após encerrar a ligação, Lucas se virou para encontrar todos os presentes na sala olhando para ele com expressões profundamente tocadas. Desculpem, disse Lucas, limpando as lágrimas. Eu só precisava... Não se desculpe, interrompeu Marina gentilmente. O que acabamos de testemunhar foi o momento mais importante desta empresa em anos. Como assim? Perguntou Lucas confuso. Eduardo se adiantou para responder. Lucas, às vezes perdemos de vista o verdadeiro impacto do nosso trabalho. Vemos números, relatórios, projetos, mas esquecemos que por trás de tudo isso há pessoas reais, com histórias reais. Dr. Carlos assentiu. Você nos lembrou de por que fazemos o que fazemos. Não é apenas sobre tecnologia ou lucro, é sobre transformar vidas. Tiago se levantou da cadeira. Lucas, posso perguntar há quanto tempo sua avó trabalha como faxineira? Desde que ela ficou responsável por mim. Eu tinha 5 anos. 8 anos, murmurou Marina. 8 anos sacrificando a própria vida para criar um neto. A emoção na sala estava palpável. Esses executivos, acostumados a lidar com números e estratégias, estavam sendo confrontados com a realidade humana por trás de suas decisões empresariais. Lucas, disse Eduardo, sua voz carregada de emoção. Quero fazer algo mais. O que seria, senhor? Quero conhecer sua avó pessoalmente. E quero oferecer a ela um emprego na Tecnovision também. Lucas ficou atônito. Um emprego? Mas ela não tem formação técnica. Não precisa, respondeu Eduardo firmemente. Toda empresa precisa de pessoas com valores sólidos, com dedicação e com o tipo de caráter que criou um jovem como você. Ela pode trabalhar em nossa área administrativa com um salário digno e benefícios completos. A proposta era tão generosa que Lucas teve dificuldade para processar. Vocês fariam isso mesmo? Lucas, disse Marina, sua avó criou o jovem que salvou nosso projeto mais importante. Ela merece ser reconhecida por isso. Neste momento, a porta da sala se abriu e uma assistente entrou apressadamente. Doutor Eduardo, desculpe a interrupção, mas há uma situação urgente. A mídia descobriu sobre o problema no projeto Quantum e está questionando nossa capacidade de entregar o sistema no prazo. O clima na sala mudou instantaneamente. Eduardo se levantou, sua expressão tornando-se séria. Como eles descobriram? Aparentemente alguém vazou informações sobre as falhas técnicas. Os jornais estão publicando artigos questionando a competência da Tecnovision. Doutor, Carlos bateu o punho na mesa. Isso pode comprometer todo o contrato. Se o cliente perder a confiança em nossa capacidade, podemos perder o projeto inteiro, completou Tiago, visivelmente preocupado. Eduardo caminhou até a janela, analisando a situação. Precisamos de uma resposta rápida e convincente. Algo que demonstre que não apenas resolvemos o problema, mas que nossa solução é ainda melhor do que o planejado originalmente. Foi então que Lucas teve uma ideia.
Senhor Eduardo, posso sugerir algo? Todos se voltaram para o menino. Claro, Lucas. E se vocês contassem a verdade? A história completa de como o problema foi descoberto e resolvido? Eduardo franziu a testa. Como assim? Contem sobre o menino engraxate que identificou um problema que ninguém mais havia percebido. Mostrem que a Tecnovision não só tem competência técnica, mas também tem a humildade de reconhecer talentos inesperados e a sabedoria de valorizar perspectivas diferentes. O silêncio na sala era absoluto enquanto todos processavam a sugestão. É genial, murmurou Marina finalmente. Uma história de superação, talento reconhecido e solução inovadora. A mídia adoraria. Eduardo voltou a se sentar, seus olhos brilhando com uma nova estratégia. Lucas, você não apenas salvou nosso projeto técnico, você pode ter salvado nossa reputação também. Mas o que nenhum deles imaginava era que a história estava prestes a tomar uma proporção que mudaria não apenas a vida de Lucas, mas impactaria milhares de jovens pelo país inteiro. Uma semana depois da proposta de Eduardo, a vida de Lucas havia mudado de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. A história do menino engraxate que salvou um projeto bilionário se espalhou pela internet como um raio, e em questão de dias, Lucas Silva se tornou o adolescente mais famoso do país. Lucas, você viu quantas pessoas estão comentando sobre sua história? Perguntou Marina, mostrando seu tablet durante a primeira reunião oficial do menino como consultor da Tecnovision. Lucas observou as milhares de mensagens que apareciam na tela. Comentários de estudantes, professores, pais e até outros empresários elogiando sua determinação e inteligência. Era surreal ver seu nome sendo mencionado por pessoas de todo o Brasil. Mais de 2 milhões de visualizações em 3 dias, acrescentou Tiago impressionado. A entrevista que você deu para o jornal local virou nacional em poucas horas. Mas nem toda a minha atenção era positiva. Eduardo entrou na sala com uma expressão preocupada, carregando vários jornais impressos. Lucas, precisamos conversar sobre algo sério, disse Eduardo, espalhando os jornais sobre a mesa. Alguns veículos de imprensa estão questionando a veracidade da nossa história. E Lucas pegou um dos jornais e leu a manchete em voz alta. Empresa usa história inventada de menino pobre para marketing emocional. Eles estão dizendo que nós inventamos tudo isso? Perguntou Lucas incrédulo. Alguns críticos acham impossível que um menino de 13 anos tenha resolvido um problema que nossa equipe não conseguia solucionar, explicou o Dr. Carlos. Estão sugerindo que é uma encenação publicitária. As palavras atingiram Lucas como um soco. Após uma semana vivendo um sonho, a realidade cruel da desconfiança ameaçava destruir tudo. Mas eles podem provar que é mentira? Perguntou Lucas, sua voz tremendo ligeiramente. Não podem, respondeu Eduardo firmemente, porque não é mentira. O problema é que precisamos de uma forma de demonstrar isso publicamente. Marina se adiantou com uma sugestão. E se organizarmos uma demonstração ao vivo? Lucas poderia mostrar seus conhecimentos técnicos na frente de especialistas independentes. Como assim? Perguntou Lucas nervoso. Uma espécie de teste público, explicou Tiago. Você resolveria problemas técnicos reais enquanto jornalistas e engenheiros de outras empresas observam. A proposta deixou Lucas apavorado. Uma coisa era trabalhar com a equipe da Tecnovision, que já o conhecia e confiava nele. Outra completamente diferente era provar sua competência diante de estranhos céticos. Eu não sei se conseguiria. E se eu falhar na frente de todo mundo? Eduardo se aproximou de Lucas, colocando uma mão encorajadora em seu ombro. Lucas, você já provou seu valor aqui, mas entendo sua preocupação. Neste momento, o telefone de Lucas tocou. Era Dona Carmen. Alô, vó! Filho, você viu as notícias na televisão? Estão falando coisas ruins sobre você na TV. Lucas sentiu o coração apertar. Sua avó havia assistido aos ataques da imprensa. Vi, vó, mas não é verdade o que eles estão falando. Eu sei que não é, meu filho. Eu conheço você melhor que ninguém. Mas estou preocupada. Será que fizemos a coisa certa aceitando esse trabalho? A pergunta de Dona Carmen ecoou pela sala de reuniões. Todos puderam ouvir a preocupação genuína na voz da idosa. Vó, eu preciso provar que mereço estar aqui. Não apenas para mim,
Mas para todos os jovens que estão passando pela mesma situação que eu passei. Como assim, filho? Lucas olhou ao redor da sala, vendo os rostos encorajadores de sua nova equipe. Vó, se eu provar que um menino de origem humilde pode realmente contribuir com algo importante, talvez isso inspire outros jovens a não desistir dos seus sonhos. Do outro lado da linha, Dona Carmen ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem razão, meu filho. Mas promete uma coisa para a avó. O que for, vó. Não deixe que essas pessoas ruins façam você se esquecer de quem você é. Você sempre foi especial, muito antes de qualquer empresa reconhecer isso. As palavras de Dona Carmen trouxeram lágrimas aos olhos de Lucas e de todos na sala. Eu prometo, vó. Após encerrar a ligação, Lucas se virou para Eduardo com uma determinação renovada. Eu aceito fazer a demonstração pública. Tem certeza? Perguntou Marina. Será muita pressão. Tenho certeza, mas com uma condição. Qual? Perguntou Eduardo. Quero que minha avó esteja presente. Ela merece ver que seu neto não apenas sonhava alto, mas também tinha a capacidade de alcançar esses sonhos. Eduardo sorriu. Claro, ela será nossa convidada especial. 2 dias depois, o auditório principal da Tecnovision estava lotado. Jornalistas de veículos nacionais, engenheiros de empresas concorrentes, professores universitários e representantes do governo se reuniram para a demonstração Lucas Silva, como a mídia havia apelidado o evento. Lucas estava nos bastidores, vestindo sua primeira roupa social, um presente da empresa. Ao seu lado, Dona Carmen usava um vestido novo, seus olhos brilhando de orgulho e nervosismo. Filho, você está pronto? Perguntou ela, ajeitando a gravata de Lucas. Acho que sim, vó. E a senhora, como se sente? Orgulhosa, respondeu Dona Carmen simplesmente. Muito orgulhosa. Eduardo se aproximou deles. Lucas, está na hora. Lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém. Você já provou aqui na empresa. Obrigado, Sr. Eduardo. Por tudo. Lucas e Dona Carmen caminharam até o palco, onde uma estação de trabalho completa havia sido montada. O auditório ficou em silêncio quando viram um menino de 13 anos se posicionar diante dos computadores. Senhoras e senhores, anunciou Eduardo ao microfone. Apresento Lucas Silva e sua avó, Dona Carmen Silva. Os aplausos foram educados, mas Lucas podia sentir o ceticismo no ar. Dr. Carlos assumiu o microfone. Para garantir a transparência total deste teste, convidamos o Dr. Roberto Almeida, da Universidade Federal de Tecnologia, para propor os desafios que Lucas tentará resolver. Dr. Almeida, um homem de 60 anos com décadas de experiência em engenharia de software, se aproximou do microfone. Lucas, vou apresentar 3 problemas de complexidade crescente. O primeiro é sobre otimização de algoritmos, o segundo sobre segurança de sistemas e o terceiro sobre arquitetura de redes distribuídas. Lucas assentiu, suas mãos posicionadas sobre o teclado. Primeiro desafio, anunciou o Dr. Almeida. Crie um algoritmo que encontre o caminho mais eficiente entre 2 pontos em um grafo com pesos dinâmicos. Para muitos no auditório, a pergunta soou como um idioma estrangeiro. Mas Lucas começou a digitar imediatamente, seus dedos dançando sobre o teclado com confiança crescente. Em 15 minutos, ele havia desenvolvido uma solução elegante, que não apenas resolvia o problema proposto, mas também incluía otimizações que impressionaram até mesmo o Dr. Almeida. Impressionante, murmurou o professor. Segundo desafio, identifique e corrija vulnerabilidades de segurança em este código de autenticação. Dr. Almeida projetou na tela um código complexo repleto de falhas intencionais. Lucas estudou o código por alguns minutos. Depois começou a explicar cada vulnerabilidade enquanto as corrigia. Aqui temos um problema de SQL injection, disse Lucas, apontando para uma seção específica. E esta função não está validando adequadamente os parâmetros de entrada. O auditório começou a murmurar admiração. Até os jornalistas mais céticos estavam tomando notas furiosamente. Terceiro e último desafio, anunciou o Dr. Almeida, sua voz agora carregada de respeito genuíno. Projete uma arquitetura de microserviços que possa escalar para milhões de usuários simultâneos. Este era o desafio mais complexo. Lucas fechou os olhos por um momento, visualizando a solução.
Quando os abriu, começou a desenhar diagramas na tela enquanto explicava sua abordagem. Usaria um sistema de balanceamento de carga distribuído com caixa inteligente, começou Lucas. Cada microserviço seria isolado em containers, com comunicação através de APIs RESTful e Message Queues para processamento assíncrono. Durante os próximos 20 minutos, Lucas detalhou uma arquitetura tão sofisticada que vários engenheiros no auditório começaram a fotografar os diagramas. Quando terminou, o silêncio no auditório era absoluto. Dr. Almeida se aproximou do microfone, sua voz emocionada. Em 40 anos de carreira acadêmica, raramente vi demonstração de conhecimento técnico tão impressionante, e nunca de alguém tão jovem. O auditório explodiu em aplausos ensurdecedores. Dona Carmen, sentada na primeira fila, chorava de orgulho. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Eduardo retornou ao palco com um envelope lacrado. Lucas, este envelope contém uma proposta que chegou hoje pela manhã. Gostaria de abri-lo aqui na frente de todos? Com mãos trêmulas, Lucas abriu o envelope e leu em silêncio. Sua expressão mudou drasticamente. O que diz? Perguntou Marina, curiosa. Lucas olhou para o auditório, depois para Dona Carmen e finalmente para Eduardo. É uma carta do Ministério da Educação. Eles querem criar um programa nacional para identificar e desenvolver jovens talentos em tecnologia. E querem que eu seja o embaixador do programa. 6 meses depois da demonstração pública que mudou sua vida para sempre, Lucas Silva estava novamente em um auditório. Mas desta vez, era o Centro de Convenções Nacional de Brasília, onde o programa Jovens Talentos Brasil estava sendo oficialmente lançado, com Lucas como seu primeiro embaixador. O projeto Quantum havia sido entregue com sucesso total 3 meses antes, revolucionando o sistema bancário nacional e estabelecendo novos padrões de segurança. A solução arquitetônica proposta por Lucas não apenas resolveu o problema original, mas criou um sistema tão robusto que outras empresas do mundo todo começaram a estudar e implementar conceitos similares. Lucas, disse Marina, aproximando-se dele nos bastidores, você está pronto para o discurso mais importante da sua vida? Lucas ajustou a gravata, ainda não estava completamente acostumado com roupas formais, e sorriu nervosamente. Acho que sim. Dona Carmen chegou? Ela está na primeira fila, junto com toda a equipe da Tecnovision, respondeu Marina. Eduardo insistiu que todos viessem para este momento. No auditório, mais de 1000 pessoas aguardavam. Ministros de Estado, reitores de universidades, CEOs de grandes empresas de tecnologia e, mais importante para Lucas, centenas de jovens estudantes de escolas públicas de todo o Brasil. Senhoras e senhores, anunciou o ministro da Educação ao microfone, é com imenso orgulho que apresento o jovem que inspirou uma mudança fundamental na forma como o Brasil enxerga o talento e o potencial de sua juventude, Lucas Silva. Os aplausos ecoaram pelo auditório enquanto Lucas subia ao palco. Seus olhos imediatamente encontraram Dona Carmen na plateia, que estava chorando de emoção, assim como Eduardo, Marina e toda a equipe que havia se tornado sua segunda família. Obrigado, começou Lucas, sua voz firme apesar da emoção. Há 6 meses, eu era apenas um menino que engraxava sapatos na porta de uma empresa, tentando ganhar alguns reais para ajudar minha avó. Hoje, estou aqui falando para vocês sobre um programa que pode transformar a vida de milhões de jovens brasileiros. Ele pausou, observando os rostos atentos na plateia. Mas antes de falar sobre o futuro, quero contar sobre o passado. Quero falar sobre uma mulher que trabalhou 35 anos limpando casas alheias para que eu pudesse estudar. Quero falar sobre bibliotecários que me deixaram usar computadores velhos para aprender programação. Quero falar sobre professores que nunca desistiram de acreditar que eu podia ir além. Na plateia, várias pessoas começaram a se emocionar. Dona Carmen, disse Lucas, olhando diretamente para sua avó. A senhora sempre me disse que educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. A senhora estava certa, mas havia algo que a senhora não sabia. Lucas fez uma pausa dramática. A senhora não sabia que o amor, a dedicação e os valores que me ensinou valiam mais que qualquer diploma ou certificado. Foi isso que realmente me trouxe até aqui. Dona Carmen levantou-se da cadeira
aplaudindo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Todo o auditório se levantou em aplausos emocionados. O programa Jovens Talentos Brasil, continuou Lucas quando os aplausos cessaram, não é apenas sobre identificar crianças inteligentes. É sobre reconhecer que o talento existe em todos os lugares, nas periferias, nas favelas, nas escolas públicas, nas famílias humildes. É sobre entender que uma criança que hoje engraxa sapatos pode amanhã revolucionar a tecnologia nacional. Um silêncio respeitoso tomou conta do auditório. Nos últimos 6 meses, trabalhei não apenas como consultor da Tecnovision, mas também visitando escolas públicas pelo país. Conheci centenas de jovens como eu, inteligentes, determinados, mas sem oportunidades. Vi meninas que programam em celulares emprestados, meninos que constroem robôs com material reciclado, adolescentes que criam aplicativos para resolver problemas em suas comunidades. Lucas apontou para uma seção específica da plateia onde estavam sentados alguns desses jovens. Maria, de 15 anos, de uma escola rural no interior da Bahia, desenvolveu um sistema de irrigação inteligente que pode revolucionar a agricultura familiar. João, de 12 anos, da periferia de São Paulo, criou um aplicativo que ajuda pessoas analfabetas a usar transporte público. Ana, de 14 anos, do interior do Amazonas, projetou um purificador de água usando materiais locais. A cada nome mencionado, os jovens se levantavam, recebendo aplausos calorosos. Esses jovens não precisam de pena ou caridade, declarou Lucas com veemência. Eles precisam de oportunidade, reconhecimento e apoio. O programa Jovens Talentos Brasil vai oferecer exatamente isso. O ministro da Educação se adiantou ao microfone. Lucas, pode nos explicar como funcionará o programa? Claro, respondeu Lucas. Criaremos uma rede nacional de identificação de talentos, desde escolas rurais até grandes centros urbanos. Cada jovem identificado receberá mentoria personalizada, acesso a equipamentos de última geração, bolsas de estudo integrais e, mais importante, a oportunidade de trabalhar em projetos reais que impactem suas comunidades. Eduardo se levantou na plateia. A Tecnovision compromete-se a ser a primeira empresa parceira, oferecendo estágios e oportunidades de carreira para 100 jovens do programa no primeiro ano. Imediatamente, outros CEOs presentes começaram a se levantar, anunciando compromissos similares. Em questão de minutos, mais de 500 vagas foram oferecidas por empresas de todo o país. Lucas observou a cena com emoção crescente. O que havia começado como sua história pessoal estava se transformando em um movimento nacional. Há algo mais que quero compartilhar, disse Lucas, retomando o microfone. Na semana passada, recebi uma carta que me emocionou profundamente. Ele retirou um envelope do bolso. É de um menino de 11 anos, do interior de Minas Gerais. Ele escreveu: Lucas, eu também engraxo sapatos para ajudar minha mãe. Mas agora sei que isso não define quem eu posso me tornar. Obrigado por me mostrar que nossos sonhos podem ser maiores que nossas circunstâncias. A emoção no auditório era palpável. Muitas pessoas estavam chorando abertamente. Este menino entendeu algo fundamental. Dignidade não está no trabalho que fazemos para sobreviver, mas no caráter que demonstramos e nos sonhos que perseguimos. Lucas olhou novamente para Dona Carmen, que agora estava cercada pela equipe da Tecnovision, todos emocionados. Vó, disse Lucas dirigindo-se diretamente a ela. A senhora me ensinou que trabalho honesto nunca envergonha ninguém, que pessoas podem nos julgar pela aparência, mas nosso valor real está no que carregamos aqui dentro. Ele apontou para o coração. A senhora estava certa em tudo. E Dona Carmen se levantou novamente e sua voz, embora trêmula, ecoou pelo auditório. Filho, eu sempre soube que você voaria alto. Só não imaginava que levaria tantos outros junto com você. O auditório explodiu em aplausos que duraram vários minutos. Para finalizar, disse Lucas, quero deixar uma mensagem para todos os jovens que estão assistindo, especialmente aqueles que, como eu, vêm de origens humildes. Vocês não são definidos pelas circunstâncias do seu nascimento. Vocês são definidos pelos sonhos que escolhem perseguir e pela determinação que demonstram para alcançá-los. Ele fez uma pausa final, olhando diretamente para as câmeras de televisão. Um dia,
Eu era apenas um menino que engraxava sapatos. Hoje, sou prova de que no Brasil, com oportunidade e apoio adequados, qualquer jovem pode transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de milhões de pessoas. O futuro do nosso país não está apenas nas mãos dos privilegiados, está nas mãos de todos nós, especialmente daqueles que sempre foram subestimados. É hora de mostrarmos ao mundo do que somos capazes. Os aplausos finais duraram mais de 5 minutos. Quando Lucas desceu do palco, foi imediatamente abraçado por Dona Carmen, seguida por Eduardo, Marina e toda a equipe que havia se tornado sua família. 3 anos depois, o programa Jovens Talentos Brasil havia identificado e apoiado mais de 10 mil jovens em todo o país. Lucas, agora com 16 anos, continuava como embaixador do programa enquanto cursava engenharia de computação em uma das melhores universidades do país, com bolsa integral conquistada por mérito próprio. Dona Carmen havia se aposentado do trabalho de faxineira e agora coordenava um projeto social da Tecnovision que oferecia cursos de informática básica para idosos em comunidades carentes. E Ricardo Mendes tornou-se um dos maiores defensores do programa, visitando escolas para contar sua própria história de como o preconceito quase o fez perder a oportunidade de conhecer um dos maiores talentos que já havia encontrado. A caixa de engraxate de Lucas foi preservada e está exposta no Museu da Tecnovision, com uma placa que diz: lembre-se, grandes talentos podem estar escondidos nos lugares mais inesperados. Sempre mantenha a mente aberta e o coração receptivo. A história do menino engraxate que salvou um projeto de R$1 bilhão tornou-se um símbolo nacional de esperança e prova de que, no Brasil, quando oferecemos oportunidades reais aos nossos jovens, eles não apenas alcançam seus sonhos, eles transformam o país inteiro. E assim, Lucas Silva provou que às vezes as maiores revoluções começam com os menores gestos de coragem, determinação e dignidade.